Muito bom dia a todos. Está resolvida a questão protocolar. Dirijo-me da maneira que mais me agrada. Meus queridos colegas, sei que não me reconhecem, nem haveria por que o pudessem reconhecer, conhecimentos teóricos e dogmáticos que nunca exercitei mediante o indispensável estudo, para os quais não disponho de competência e com que não me sinto habilitado, nem erudição, que não adquiri acima da mediania. Não encontrei nem encontro por isso outra justificação para o honroso convite com que a Ordem me distinguiu e aqui me trouxe, senão a de me conceder a oportunidade de partilhar com os meus pares alguns juízos que formulo a partir do saldo que mantenho aberto na conta corrente do exercício e prática intensivos e longos do mistério de advogado. Expresso-vos, por isso, a minha gratidão e espero não desmerecer em muito a distinção que me concederam. Apelo à vossa complacência e bondade para que não tenham por muito descabidas as dúvidas que me proponho compartilhar, na certeza de que não trago, porque as não encontrei seguras e acabadas, respostas para as perplexidades que me suscita o tema de que fui incumbido. O que de mais parecido com uma resposta consegui alcançar nesta matéria foi o convencimento de que o quadro normativo que nos rege não assegura aos advogados verdadeira imunidade no exercício da profissão. Recusa-lhes o contraditório em áreas cruciais. E, sob cominação de penas muito graves, impõe-lhes deveres de conduta abjetos e corrosivos da legitimação social, ética e democrática da advocacia. Acontecendo isto, ademais, no quadro de uma proclamação constitucional, que apesar de reconhecer a advocacia como componente indissociável do Estado de Direito, tem sido desprezada, ignorada e violentada pelo legislador ordinário. Refiro-me, como é bom de ver, ao artigo 208 da Constituição da República, que cito: a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regula o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça. Citei. Este preceito foi introduzido no texto constitucional apenas na revisão de 1997, coonestando de algum modo o propósito mesquinho e vesgo que alguns lhe descrevem, de apenas satisfazer a ambição corporativa dos advogados a terem assento constitucional. Esta norma, enquadrada no capítulo dedicado aos tribunais, sem grande rigor sistemático, porque apesar da sua epígrafe, textualidade e inserção, não pode circunscrever-se ao patrocínio forense dos advogados, preterindo os demais segmentos da sua intervenção profissional, esta norma dizia: remete para a lei comum, à boa maneira da Constituição autoritária de 1933, a delimitação do seu conteúdo operacional, abrindo a porta a uma persistente inconstitucionalidade por omissão. Omissão tanto mais gritante, quanto é certo que depois da inclusão formal daquela norma do artigo 208 da Constituição da República, a lei ordinária não consagrou uma única garantia ou imunidade dos advogados que dela não constasse já ou deixasse de constar. Pelo contrário, e como é de notar, restringiu-as até ao absurdo. Objetar-se-á que a Constituição também comete à lei ordinária a incumbência de regular as imunidades de vários outros órgãos e pessoas, como acontece, por exemplo, com os juízes do Tribunal Constitucional. Em todos esses casos, porém, elenca garantias, por exemplo, quanto aos juízes, no artigo 216, número 1, enuncia princípios de responsabilidade, por exemplo, ainda quanto aos juízes, no artigo 216, número 2, e assume regras de efetivação da responsabilidade criminal, por exemplo, quanto aos membros do Governo, no artigo 196,
que, em maior ou menor grau, densificam as respectivas imunidades. As imunidades dos advogados foram as únicas cujo recorte o texto fundamental confiou no seu todo aos cuidados da lei comum. O que não deixa de refletir alguma incompreensão e menosprezo pela função insubstituível que os advogados desempenham na administração da justiça e na própria identificação do Estado de Direito, que não existe de todo, nem muito menos se qualifica ou robustece, onde não pontifique a advocacia livre e formal, substancial e institucionalmente dignificada. Na falta de uma definição legal, os constitucionalistas associam ao conceito de imunidade duas dimensões distintas, embora convergentes ou complementares. Uma de alcance restrito, consubstanciada na proibição de as pessoas que delas beneficiam só poderem ser detidas, presas ou acusadas criminalmente mediante autorização do órgão a que pertencem ou de outro órgão de soberania. Nesta dimensão restrita poderá incluir-se ainda o direito a foro próprio. Outra acessão mais ampla, abrangendo a inviolabilidade e a irresponsabilidade das mesmas pessoas pelas decisões tomadas no exercício do cargo. Em nenhum caso as imunidades se confundem com direitos e regalias que as complementem e que não poderiam integrar, senão, uma acessão latíssima e imprecisa de imunidade. São por demais conhecidos exemplos que ilustram aqueles conceitos. À imunidade em sentido restrito, refere-se o artigo 157, número 3 da Constituição da República, quando estatui como regra que nenhum deputado pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia. Ou o artigo 26 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, que contém prescrições relativas, por exemplo, à prisão preventiva dos juízes do Tribunal Constitucional e à necessidade da autorização da Assembleia da República para o seguimento de processos criminais. Ou ainda o artigo 15 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, quando enuncia os magistrados gozam de foro próprio. À inviolabilidade, reporta-se o artigo 157, número 1 da Constituição da República, quando estabelece que os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Da irresponsabilidade são paradigma o artigo 216, número 2 da Constituição da República e o artigo 5º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que formulam o princípio segundo o qual os juízes e os magistrados judiciais, juízes e magistrados judiciais, não são conceitos subponíveis, como sabemos, porque um deles abrange, por exemplo, os juízes sociais. Os juízes e os magistrados judiciais não podem ser responsabilizados pelas suas decisões. Com gradações e especificidades que seria descabido aprofundar aqui, e sempre sob reserva de exceções ou restrições, é disto que falamos quando falamos de imunidades. Salvaguarda contra procedimentos criminais, máxima a prisão preventiva, liberdade de expressão, opinião e decisão e irresponsabilidade civil, criminal e disciplinar pela prática de atos da função. De forma cortante, direi que os advogados não gozam de nenhuma destas imunidades. É axiomático que não gozam de proteção autónoma contra procedimentos criminais. E, ao contrário do que sugerem alguns textos legais, não gozam de liberdade de expressão, opinião e decisão, nem de irresponsabilidade civil, criminal e disciplinar, em moldes substancialmente diversos dos que pode reclamar o cidadão comum. Só a liberdade de expressão, opinião e decisão e a irresponsabilidade qualificadas preenchem o conceito de imunidade. Só a liberdade e a irresponsabilidade, isto é, no sentido que flui do artigo 157, número 1 da Constituição da República. Os deputados não incorrem em responsabilidade criminal por causa dos votos e opiniões, nem pelos chamados crimes de responsabilidade, nem por quaisquer outros, incluindo os crimes de injúria. Também não incorrem em qualquer responsabilidade civil ou disciplinar, com fundamento nos votos ou opiniões. São bem diferentes destas a liberdade de expressão, opinião e decisão e a irresponsabilidade reconhecidas aos advogados
pelo número 2, a linha C do artigo 13 da Lei da Organização do Sistema Judiciário, quando prescreve, para garantir o exercício livre e independente de mandato que lhes seja confiado, a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias a um desempenho eficaz, designadamente o direito ao livre exercício do patrocínio e ao não sancionamento pela prática de atos conformes ao estatuto da profissão. Ao contrário da inviolabilidade e responsabilidade amplas asseguradas aos deputados, esta norma restringe-as no que diz respeito aos advogados pela regra da conformidade aos atos dos atos ao estatuto profissional. Atento o princípio geral da exclusão da ilicitude dos factos consentidos pela ordem jurídica considerada na sua totalidade, que tem guarida, por exemplo, no artigo 31 do Código Penal, e dado que o Estatuto da Ordem dos Advogados se contém numa lei, aquela norma sobre não reconhecer aos advogados qualquer espécie de imunidade não representa muito mais do que uma redundância inútil por natureza. Só no regime das buscas, apreensões e interseção de conversações ou comunicações telefónicas ou transmitidas por qualquer outro meio técnico diferente, estas que poderei designar por antonomásia escutas telefónicas, e no segredo profissional, onde tal regime encontra a sua verdadeira fonte legitimadora, poderemos encontrar vestígios, ainda assim muito ténues e esbatidos, da imunidade dos advogados. São de tal grandeza as limitações dessa imunidade que, em bom rigor, a tornam residual e apontam no sentido do incumprimento por omissão do comando programático do artigo 208 da Constituição da República, omissão, aliás, logo detectável na circunstância de os traços identificadores do regime legal ainda hoje vigente neste campo não terem sofrido alteração relevante positiva após a revisão da Lei Fundamental em 1997. Alteração relevante positiva, acentuo. Porque negativa e muito grave sofreram-na esses traços em 2008, como direi mais à frente. O essencial do regime das buscas, apreensões e escutas telefónicas está basado nos artigos 75 e 76 do Estatuto da Ordem dos Advogados e nos artigos 177, 79, 80, 87 e 89 do Código de Processo Penal. Numa primeira aproximação, a partir deste último diploma, tal regime organiza-se a partir da reserva de juiz, no sentido de a busca em escritório de advogado só poder ser decretada por um juiz e ter de ser presidida pessoalmente por ele, na presença de representante nomeado pela Ordem dos Advogados. No sentido da proibição de apreensão e controlo de correspondência entre o arguido e o seu defensor, que não constitua objeto ou elemento de um crime, naturalmente. E da proibição de apreensão em escritório de advogado de documentos abrangidos pelo segredo profissional, que não constituam objeto ou elemento de um crime. E, finalmente, no sentido da proibição de interseção e gravação de comunicações ou conversações entre o arguido e o seu defensor, que o juiz não tenha razões fundadas para crer que constituam objeto ou elemento de crime. Existem, no entanto, e a este respeito, discrepâncias assinaláveis entre as previsões do Código de Processo Penal e as do Estatuto da Ordem dos Advogados. A meu ver, a primeira, definitiva e radical, encontra-se na própria admissibilidade das escutas a escritórios de advogados. O Estatuto estende o manto do segredo profissional e a correlativa proibição de prova aos documentos ou outras coisas que se relacionem direta ou indiretamente com os factos sujeitos a sigilo. As buscas ao escritório de advogados que não sejam suspeitos ou arguidos de crimes não podem ter outro objetivo, senão o de percepcionar e apreender documentos e outras coisas que, por definição, se encontram protegidos pelo segredo profissional. O resultado dessas diligências só pode ser, por conseguinte, o de obtenção de provas proibidas. Daí a minha convicção da ilegalidade de tais buscas. Convicção que se robustece perante o espetáculo da ampla divulgação mediática de buscas a escritórios de advogados
que não são nem suspeitos, nem arguidos de crimes. Espetáculo cujos fautores não podem senão acoitar-se no círculo dos vários níveis da investigação criminal e que degrada a imagem social da advocacia, reforçando o desprestígio da justiça. De mais a mais, quanto é certo que a mediatização elimina por completo a presunção de inocência e não admite nenhuma forma eficaz de contraditório. Ainda, porém, que não se conceda existir aquela divergência extrema entre os dois diplomas, que já agora só poderia resolver-se a favor do estatuto, até por ser o diploma mais recente, foi alterado, como sabemos, em 2015, outras há de grande monta que interessa relevar. Desde logo, quanto ao tipo e objeto da diligência processual abrangida pela reserva de juiz, que o Código circunscreve às buscas e ao escritório do advogado, e o Estatuto estende às diligências equiparadas às buscas, por exemplo, a inspeção judicial, e a qualquer outro local onde o escritório faça arquivo, garagens, viaturas, bolsas, pastas, computadores portáteis, etc. Depois, quanto à natureza da correspondência suscetível de ser apreendida. O Código apenas proíbe a apreensão da correspondência entre o arguido e o seu defensor. O Estatuto leva a proibição mais longe no artigo 76. Não pode ser apreendida a correspondência, seja qual for o suporte utilizado, que respeite ao exercício da profissão. A proibição estende-se à correspondência trocada entre o advogado e aquele que lhe tenha cometido ou pretendido cometer mandato e lhe haja solicitado parecer, embora ainda não dado ou já recusado. E, número 3, compreendem-se na correspondência as instruções e informações escritas sobre o assunto da nomeação ou mandato ou parecer solicitado. São notórias as desarmonias entre os dois diplomas, atingindo inclusive a própria noção de correspondência. Ao mencionar a apreensão de cartas, encomendas, valores, telegramas ou qualquer outra correspondência, o Código remete-nos para um conceito, digamos, clássico de correspondência, uma troca de mensagens escritas entre pessoas. O Estatuto é muito mais abrangente. Define como correspondência não só aquela troca de mensagens, senão também a de quaisquer instruções e informações. É, no entanto, na delimitação do círculo dos emitentes e receptores da correspondência e dos participantes em conversações ou comunicações telefónicas ou por qualquer outro meio técnico que sobressaem as distinções entre os dois regimes. O Código limita-se a proibir a apreensão de correspondência e a interseção e gravação de conversações ou comunicações trocadas entre o arguido e o seu defensor. O Estatuto proíbe a apreensão de correspondência que respeite ao exercício da profissão, ponto. A correspondência, isto é, toda ela, seja quem for o seu emitente ou receptor, desde que um deles seja advogado e diga respeito ao exercício da profissão. E proíbe a interseção e a gravação de conversações ou comunicações através de telefone ou endereço eletrónico constantes do registro da Ordem dos Advogados, utilizados pelo advogado no exercício da profissão. O Estatuto estende, por conseguinte, a proibição muito para além do limite polarizado no arguido. Ressalvada a exceção das que constituam elas próprias objeto ou elemento de um crime, abrange toda e qualquer correspondência ou conversação trocadas com o advogado, seja o interlocutor, emitente ou receptor, arguido ou não em processo criminal. Esta distinção assume particular relevo a dois níveis. Ao nível das pessoas intervenientes na comunicação, ao contrário do Estatuto, o Código, referindo apenas o arguido, parece não proibir a interseção e gravação de conversações telefónicas e equiparadas entre o advogado e as vítimas, ou suspeitas, ou pessoas que sirvam de intermediários entre o suspeito e o arguido, e, num segundo plano, ao nível da colocação do próprio advogado sob escuta, que, ao contrário do Código, o Estatuto submete a uma disciplina restritiva. O Código permite que sejam interceptadas comunicações telefónicas de vítimas de crime, suspeitos, arguidos e intermediários,
pessoas em relação às quais seja fundada a razão para crer que recebem ou transmitem mensagens destinadas ou provenientes de suspeito ou arguido. Mas não estabelece nenhum regime especial de escutas telefónicas a advogado, que seja ele próprio vítima, suspeito, arguido ou intermediário de suspeito ou arguido de um crime. Nesse pressuposto, segundo o Código, as conversações telefónicas e equiparadas do advogado relacionadas com crimes de catálogo podem ser interceptadas e gravadas e os respectivos instrumentos técnicos colocados sob escuta nos termos gerais. Ou seja, sem outras limitações, senão a da prévia autorização do juiz e, na fase executiva deste meio de recolha de prova, a da exclusão das conversações entre o advogado e um arguido. As conversações do advogado com vítimas, suspeitas ou intermediários podem, assim e ao que parece, ser interceptadas, gravadas e valoradas e o telefone e outros meios técnicos do advogado podem ser colocados sob escuta. Num e noutro caso, não se exige mais do que uma ordem do juiz. Não é este, porém, no que tange às escutas, o regime previsto no Estatuto, que prescreve a interseção e a gravação de conversações ou comunicações através de telefone ou endereço eletrónico utilizados pelo advogado no exercício da profissão constantes do registro da ordem dos advogados só podem ser decretados e presididos pelo juiz competente. Este preceito do Estatuto, que com alguma deficiência apenas refere o telefone e o endereço eletrónico e não qualquer outro meio técnico diferente do telefone, este preceito do Estatuto não proíbe a colocação sob escuta do telefone ou endereço eletrónico registado do advogado. Não diverge neste particular do Código de Processo Penal. E parece referir-se tão só à colocação sob escuta do próprio telefone do advogado ou de outro meio equiparado, não abrangendo, portanto, as interseções a partir de meios de terceiros colocados sob escuta. Mas impõe, apesar disso, uma restrição de elevado alcance, ao exigir que a interseção seja não só decretada, como presidida pelo juiz competente. Tendo em atenção que toda e qualquer escuta tem de ser decretada pelo juiz, a exigência de que no caso específico do advogado seja presidida por ele, não pode ter outro significado, senão o de impor que tenha de ser o juiz a acompanhar pessoalmente as escutas. Não conheço nenhum caso de escutas telefónicas a advogados que tenha sido presidida por um juiz. E sem grande ousadia, parece-me razoável pensar que o meu desconhecimento se deve a nunca ter ocorrido tal prática. Se considerarmos esta disciplina integrada na matéria das imunidades dos advogados, sou forçado a concluir que, quando não a lei, ao menos a praxis, lhe vota um desprezo sobranceiro. Revertendo à indicação programática do artigo 208 da Constituição, tenho de expressar o meu convencimento, assente na realidade e na praxis, de que esta matéria das buscas, apreensões e escutas nunca densificará uma verdadeira imunidade se e enquanto não se estabelecer, sem tergiversar, a proibição pura e simples de o escritório e os telefones ou instrumentos técnicos semelhantes utilizados pelo advogado no exercício da profissão serem alvo destes meios de recolha de prova. Quando, já se vê, o advogado não seja ele próprio vítima, suspeito, arguido ou intermediário doloso do crime. Ou, no mínimo, se e enquanto a lei não elevar para os tribunais superiores o patamar da competência para os decretar e acompanhar. Prossigo retomando a ideia consensual a que antes aludi, de que o regime destes meios de obtenção de prova, seja qual for a sua relevância e incidência ao nível da pretendida imunidade dos advogados, se legitima no segredo profissional, à luz do qual tem de ser interpretado e cumprido. A linha A do número 2 do já citado artigo 13 da Lei de Organização do Sistema Judicial proclama a propósito, para garantir o exercício livre e independente do mandato que lhes seja confiado, a lei assegura aos advogados imunidades necessárias a um desempenho eficaz, designadamente, a linha A, o direito à proteção do segredo profissional. Apesar desta proclamação enfática, manifesto as mais sérias dúvidas
acerca da efetividade do direito à proteção profissional do advogado, à proteção do segredo profissional do advogado. Assentemos em que não poderá falar-se de imunidade neste contexto se o conjunto de mecanismos e de procedimentos legais de proteção do segredo profissional não estiver estruturado num corpo sistemático de normas blindado a exceções que a neutralizem. Se o número e, sobretudo, a natureza das exceções forem de molde a corroer a essência do segredo profissional, a proclamada imunidade não passará de letra morta. Ora, há pelo menos duas derrogações do direito à proteção do segredo profissional que, pela sua incidência e gravidade, apontam, segundo creio, no sentido desta última hipótese. O regime legal de levantamento compulsivo do segredo em processo criminal e civil e as normas relativas aos deveres de comunicação e colaboração em sede de prevenção de crimes de branqueamento e de financiamento do terrorismo. Quanto ao levantamento do segredo, a lei permite aos tribunais superiores imporem a quebra do segredo profissional, sempre que esta se mostre justificada, segundo o princípio da prevalência de interesses preponderantes. E não concede ao advogado meios para exercer o direito ao contraditório. E o que será mais grave, permite que a quebra lhe seja imposta, ainda que a ordem recuse libertá-lo da obrigação de sigilo. Se tivermos presente que o princípio da prevalência do interesse preponderante remete inter alia para a imprescindibilidade do depoimento do advogado para a descoberta da verdade que a miúdo não passa de um pretexto para esvaziar de conteúdo o princípio constitucional do acusatório em processo penal, e se tiver presente ainda que a questão da quebra do direito ao silêncio só se coloca no domínio processual, civil ou criminal, posto que fora desse âmbito o segredo não é um direito, senão um dever indissociável da função social do advogado e, como tal, regulado no Estatuto. E se tivermos presente, dizia, ficamos com a noção clara da enorme e desprotegida fragilidade deste direito e da sua ilusória categorização como imunidade. Quanto aos deveres de comunicação e colaboração, recordo que no âmbito do regime de prevenção e repressão do branqueamento e do financiamento do terrorismo, a Lei 25 de 2008, impôs a obrigação da quebra do segredo profissional dos advogados. O segredo foi assim eliminado enquanto direito para ser convertido em infração grave. É conhecida a gênese daquele diploma legal que reverencia diretivas europeias e impõe aos advogados os deveres de, por sua iniciativa, informarem de imediato o Procurador-Geral da República e a Unidade de Informação Financeira, sempre que saibam, suspeitem ou tenham razões para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação suscetível de configurar a prática do crime de branqueamento ou de financiamento ao terrorismo, e de prestarem prontamente a colaboração requerida pelo Procurador-Geral da República, pela Unidade de Informação Financeira, pela autoridade judiciária e pelas autoridades competentes para a supervisão ou fiscalização, nomeadamente garantindo o acesso direto às informações e apresentando os documentos ou registros solicitados. Fim de citação. Para satisfazerem aquele dever de informação, os advogados terão, passo a citar, de comunicar ao bastonário as operações suspeitas, cabendo a esta entidade a comunicação pronta e sem filtragem ao Procurador-Geral da República e à Unidade de Informação Financeira. Fim de citação. O incumprimento, mesmo negligente, destes deveres, implica a abertura de procedimento disciplinar e a punição com penas que vão desde a simples multa até à expulsão. Para termos a noção do verdadeiro alcance deste regime de quebra do segredo profissional, havemos de ter presente que o crime de branqueamento tem como objeto as vantagens provenientes de um extenso elenco de ilícitos típicos, incluindo dos que sejam puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a 6 meses ou de duração máxima superior a 5 anos. São muito poucos os crimes subtraídos a esta disciplina legal que, de uma assentada
entre outros malefícios, destrói o princípio absolutamente crucial da confiança dos cidadãos nos advogados. Lança sobre estes a ignomínia da delação. Desprestigia e insulta o bastonário, convertendo-o em mero recadeiro, sem poder de decisão ou sequer de opinião. E desjudicializa o controlo da quebra do segredo profissional, retirando da competência, aliás controversa, do juiz, para o facultar, inclusive, às autoridades de supervisão ou fiscalização, às polícias. Bem sei que o número 2 do artigo 35 da Lei 25 de 2008, de 5 de junho, exclui do âmbito do dever de comunicação, e passo a citar, as informações obtidas no contexto da avaliação da situação jurídica do cliente, no âmbito da consulta jurídica, no exercício da sua missão de defesa ou representação do cliente no processo judicial, ou a respeito de um processo judicial, incluindo o aconselhamento relativo à maneira de propor ou emitir um processo, ou evitar um processo, bem como as informações que sejam obtidas antes, durante ou depois do processo. Fim de citação. Todavia, esta exclusão está longe de desconjurar as críticas que ficaram assinaladas. Desde logo, porque não contempla um amplíssimo leque de atos próprios dos advogados, que ultrapassam a fase da mera consulta jurídica e não têm conexão com qualquer processo judicial. Depois, porque a omissão dos deveres de comunicação e informação é punível a título de negligência, o que a situa num campo de aplicação muito mais vasto do que o dos crimes de branqueamento ou de financiamento ao terrorismo, só puníveis a título doloso. Finalmente, porque se a conduta do advogado é suscetível de ser enquadrada, mesmo sob a forma de cumplicidade, num crime de branqueamento ou de financiamento ao terrorismo, a imposição daqueles deveres nem sequer chega a colocar-se. Entraria em conflito frontal com o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação. Vale por dizer, o regime legal em causa tem a ver, e só tem a ver, com a mais ampla quebra do direito ao segredo profissional. E se outra fosse a vontade própria do legislador português, nem mesmo assim poderia libertar-se da sujeição a diretivas perante as quais é impotente. Isto pela razão inafastável de que o artigo 208 da Constituição, na sua vacuidade e falta de densificação, não definiu critérios, nem formulou regras que pudessem impedir a absorção acrítica das diretivas a que fiz referência. Face a este quadro, considero que, enquanto não for cumprida pela lei ordinária a enunciação programática do artigo 208 da Constituição, está muito longe de se poder afirmar que os advogados gozam de qualquer tipo de imunidade, porque só vejo fiapos ou vestígios dela em sede de buscas, apreensões e escutas telefónicas. Termino com duas notas brevíssimas, para recentrar as minhas palavras no segmento do tema que me foi proposto, e que afinal malissimamente abordei, relativo ao contraditório no processo penal, conexo com o respeito, ou falta dele, pelas imunidades no exercício do patrocínio forense. Uma, para acentuar a ideia de que a defesa contra o desrespeito pelos resquícios das imunidades dos advogados nunca será eficaz sem a fixação de prazos processuais curtos e culminatórios para a decisão dos incidentes que com elas contendam. Outra, para recordar que é impossível exercer o contraditório quando a matéria dos processos escorre para os meios de comunicação social, tantas vezes com o patrocínio de quem devia guardar sigilo sobre ela. E para consignar que defendo o restabelecimento do princípio do segredo de justiça, complementado pela proibição absoluta de divulgação do conteúdo de qualquer processo criminal pelos meios de comunicação social, até ao trânsito em julgado da respectiva decisão. Mas desenvolver esta ideia levar-me-ia muito para além dos limites consentidos pelo tempo, que a Ordem generosamente me concedeu, e pela bondosa paciência com que Vossas Excelências me ouviram. Muito obrigado.